isso aí, galera. Vamos lá começar mais uma rodadazinha aí do Brasileirão, que ainda tá rolando, tá? Tá rolando o jogo agora. Só que senão vai ficar muito tarde não dá pra velho, né? Porque a gente tem que dormir. Não é não? Exatamente. Tirando É o isso aí. rapazinho aqui embaixo. Verdade. Mas aí, hoje temos um novo convidado. Tá aqui do meu lado. Amigo de infância meu, Fábio Santana. É isso aí, pessoal. Grande abraço para todo mundo aqui. Tô aqui com 2 telas acompanhando aqui Cruzeiro e Bahia também. Maravilha. E só para falar que a gente não vai trazer nenhum flamenguista, trouxemos um flamenguista. Tá certo? Ele é flamenguista. Não temos clubismo aqui. Não temos, não. É isso aí. Que é o líder E do foi campeonato. pênalti a bola que bateu na mão do Gerson naquele jogo. É porque eu não estava aqui. Não, peraí. Foi ou não foi? Não entendi, Fábio. Foi pênalti. Foi pênalti. Ah, tá. Pois é. Perfeito. Mas é isso aí. Então lá, vamos começar falando aí. Quer falar alguma coisa antes de começar a falar dos jogos? Quer falar que algum técnico caiu? Caiu! Caiu vários. Na verdade, né? Um não, né, Matheus? Foi mais de um, né, Matheus? Pois é, 4 rodadas já e já foram 3 técnicos já foram de base já, né? Já viraram saudade. Que foi o Mano. Porque na última live a gente esqueceu de falar, mas o Caixinha do técnico Santos foi demitido. E agora o técnico do Grêmio, que eu não me recordo o nome dele. O engraçado é que antes desses 2 técnicos irem para o Santos e para o Grêmio, o Santos queria o técnico do Grêmio e o Grêmio queria o Caixinha, né? Uhum. Eu acho que vai realizar o sonho. E nessa dança de técnicos aí, o do Corinthians também está na lista, porque o Depay saiu uma declaração assim humilhante para o técnico, né? Diz que está 6 meses no time, que não vê evolução tática nenhuma, e é uma coisa que a gente não vê muito no dia a dia, um jogador falando assim abertamente de comissão técnica. Então é um que também está na linha de tiro aí. Eu só acho uma coisa engraçada, 2 coisas. Primeiro, o técnico do Grêmio foi o Quinteiros, tá, gente? Semana passada o Caixinha caiu, o técnico do Grêmio foi o Quinteiros, e agora o nosso queridíssimo Ramon caiu no Corinthians. Mas eu acho engraçado só uma coisa. Há 2 semanas atrás, o Corinthians era favorito para o título. Né? E se a gente pensar quem está aí disponível, de que a gente conhece com título, acho que é Dorival, Tite e Mano Menezes. E Mano. Mano Menezes está sendo ventilado. É os nomes que estão sendo ventilados, né? O Dorival vem com mais força aí, né? Mas eu já ouvi também o nome do Mano Menezes. E time acreditem se quiser. Grande investimento que também está fazendo uma campanha pífia é o Atlético Mineiro, que está com o Cuca, né? Então eu acho que é outro que pode aí rodar rapidinho também. O Atlético Mineiro está em penúltimo no campeonato, né, gente? Uma coisa de louco mesmo, rapaz. É mesmo. Tá certo. Vamos lá. Ceará e Vasco. Primeiro jogo da rodada. Quem viu? Eu. Vai, Matheus, começa. Começar falando, né, que a única lei que funciona no Brasil é a lei do ex, né? Já pode começar falando isso. Pedro Raul 2 vezes para cima do Vasco. Pedro Raul começou muito bem no Ceará, né? Ele chegou no Ceará emprestado pelo Corinthians e tá atuando muito bem no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste. Acho que já são 7, 8 gols em 9 jogos. E ele vem vindo muito bem, né? Voltando aos bons tempos de Goiás, né? Atlético Goianiense. Até puxando um pouquinho o Botafogo, né? Que ele não foi tão mal. Aí fez seus golzinhos, né? Falando do jogo em si, assim, o primeiro tempo inexistente do Vasco, assim. Até chegou a primeiro como finalização do Payet, que se lesionou, né? Também durante a partida. Então, no primeiro tempo ele se lesionou e eu acredito que o Vasco ficou sem criação ali no meio de campo, então ele não conseguiu chegar muito. E o Ceará chegou bem, muita liberdade da zaga do Vasco, então toda hora o Pedro Raul conseguia cabecear nas bolas aéreas,
conseguia tocar nela e tudo mais. E uma hora conseguiu abrir o placar, né? Já no segundo tempo, o Ceará, o técnico recuou absurdamente o time do Ceará e o Vasco conseguiu fazer uma abafa. Só que o time do Vasco não tem poder de criação nenhum, entendeu? Ainda mais com a lesão do Payet ali, então ficou rodando para lá, para cá e cruzamento na área e no finalzinho, né, conseguiu achar o homem, né? O melhor cabeçador do mundo. Tá caindo um meteoro na Terra e o Verret vai estar lá para salvar a gente, que ele vai acabar o meteoro. Eu acompanhei a live de vocês na segunda, foi na segunda, né? Pós-rodada, né? E vi vocês comentando de elenco, eu acho que concordo muito, assim, o Vasco é um time que tem que ficar atento, é um elenco envelhecido, o campeonato é muito longo, muito duro, e pode sofrer muito com isso. Esse jogo eu não consegui ver, eu estava saindo do HFA para ir no aeroporto buscar a patroa, mas estava ligadinho no rádio, e se eu não me engano, o Felipe Coutinho, a Payet entra pela lesão do Felipe Coutinho. Então você vai começando a encher o seu departamento médico, e esses caras começam a sair e não voltam, porque cada lesão, né, de um jogador mais experiente é mais difícil de voltar, e o Vasco vai ter que se reinventar, talvez aí com alguém da base, com 2 pontas mais rápidos, para jogar essa bola na cabeça do Veguete. Eu acho que a única coisa, 2 coisinhas rápidas interessantes, é que é isso, o Vasco virou um Verguete dependência, né? Porque é só bola na área, bola na área, bola na área, entendeu? Desesperadamente, para ver se o Verret faz o golzinho de cabeça. E o Ceará, que é um dos times que claramente acabou de voltar da segunda divisão e vai brigar para não cair, eu acho que todos os times que voltam da segunda divisão têm que ter como prioridade não voltar, independentemente de qualquer coisa. O Ceará vai fazendo seus pontinhos dentro de casa, né? Que para esses times é fundamental fazer valer o mando de campo. Porque fora de casa, geralmente eles perdem, mas dentro de casa eles estão... Tá. O Ceará é uma prova disso. Ele está fazendo valer o mando de campo dele, né? E isso é fundamental, porque quando chegar lá na frente na briga, né? Quem conseguir fazer o mando de campo bem, vai conseguir se dar bem, né? O Ceará tem como espelho hoje dentro da própria cidade o Fortaleza, então mesmo ele estando na Série B, ele enfrenta no estadual uma equipe muito bem montada. Então, acho perfeito. Então, assim, tem como laboratório para enfrentar um time que chega na A também não tão despreparado assim, né? Perfeito. Inclusive, se não me engano, o Ceará foi campeão do estado, né? Foi campeão estadual. Pois é. Maravilha. Só pela curiosidade aqui da semana passada, na verdade da rodada passada, Pedrinho e o Ozzy e o Rodrigo botaram o Ceará, eu botei Vasco e o Matheus botou empate. Beleza? Vamos lá. Próximo jogo, Botafogo e São Paulo. Eu não vi nada, gente. Hoje, essa semana, eu não vi nada. Foi bem complicado. Então vocês comentem aí. Eu não vi mesmo. Eu acho que eu posso começar, porque eu estava dentro do estádio, né? Pode. Cara, eu acho o seguinte, tirando o clubismo totalmente de lado, foi um jogo complicado. Eu digo complicado porque foi um jogo aberto, os 2 times vieram para cima para ganhar, embora é óbvio que o Botafogo atacou muito mais que o São Paulo, porque estava jogando em casa, óbvio, né? Porém, o São Paulo não é um time bobo, sabe? Eu vejo muita gente falando que o São Paulo é um time fraco, é um time ruim, mas o São Paulo não é um time bobo, né? E o Ferreirinha, particularmente o Ferreirinha, ele tem uma coisa pessoal com o Neto. Ele tem uma coisa pessoal com o craque Neto. Porque o gol que o Ferreirinha faz é um golaço, gente. Ali realmente não tem falha nenhuma. Ele bota de lado e acerta um chute impressionante, né? E que na sequência o Savarino faz um gol muito parecido com o gol do Ferreirinha, né? E empata o jogo, né? E o 2-1 que o São Paulo faz, para mim é nitidamente uma falha da zaga do Botafogo, uma falha individual,
do zagueiro, do Barbosa, onde ele tenta sair jogando e sai jogando displicente, erra o passe, e na hora que o jogador do São Paulo domina a bola dentro da área, ele, em vez de marcar o jogador do São Paulo, ele recua para tentar defender a bola. Não sei porquê, cara, o jogador de São Paulo fica sozinho e faz o gol. Não, Na ele segunda recua etapa... e 5 vão atrás do outro, né? Exatamente, ninguém ficou no jogador do São Paulo, e o São Paulo faz 2-1. No segundo tempo, o Botafogo vai para cima, assim, no abafa, tem 2, 3 oportunidades boas de fazer o gol. O goleiro do São Paulo faz 2 grandes defesas, muito boas defesas, né? O Botafogo acaba chegando ao gol, né? De cabeça com o Igor Jesus. Só que o São Paulo, embora não atacasse muito, ele teve suas boas oportunidades. Apesar das falhas do Botafogo na zaga, que o Botafogo ainda está falhando muito na zaga, isso aí não tem dúvida nenhuma, mas o São Paulo, cara, não é um time para ficar entre os 6 primeiros. Então, um time que está entre os 6 primeiros não está de bobeira, né? Eu acho que o Botafogo evoluiu bastante o jogo dele, principalmente para o último jogo do Bragantino, mas ainda tem muito o que ajustar, principalmente na zaga. O esquema do Botafogo hoje em dia é bem diferente do esquema do Arthur Jorge do ano passado. O esquema do Arthur Jorge, ele vinha em bloco muito, muito consistente. Esse ano, não. Quando o Botafogo está no ataque, a gente vê nitidamente os 2 zagueiros do Botafogo depois da linha do meio de campo. O Botafogo, dessa maneira, ele fica muito exposto. Por quê? Porque se erra um passe, a zaga está completamente aberta. E o São Paulo soube aproveitar esses espaços muito bem. Sabe? Essa é a verdade. O São Paulo soube aproveitar esses espaços muito bem, porque é aquele jogo daquele Barcelona, sabe aquele Barcelona? Aquele timaço maravilhoso do Barcelona? Esse é o jogo, que os zagueiros ficam da intermediária do ataque para frente. Só que se você não pode errar um passe. Quando você erra um passe, a coisa complica. E os zagueiros do Botafogo, pô, gente, vamos lá, né? Eles, por mais que sejam 2 zagueiros muito bons, é muito difícil deles, eventualmente, não errar um passe aqui e outro ali. E aí o time fica extremamente aberto. Na minha opinião, eu achei que, no final das contas, o resultado foi justo, foi um 2-2 justo, porque o São Paulo construiu as oportunidades e aproveitou as oportunidades. Botafogo poderia ter ganho, assim como poderia ter perdido. Então, eu acho que no frigir dos ovos foi um resultado justo, mas o Botafogo, embora tenha evoluído, e isso aí eu acho que é nítido que ele evoluiu, eu acho que ainda tem muito ainda a crescer, né? Principalmente no setor defensivo. Só uma pausa aqui, que o dinizismo vive. Teve um pênalti agora para o Cruzeiro, que foi aquele toque dos zagueiros para o goleiro com todo o time vindo cobrir, e o Caio Jorge perdeu o pênalti. O Ronaldo fez o pênalti, pegou. Então continua 0-0 no Mineirão. Falando do Botafogo desse jogo, né? Eu concordo em parte com o que o Pedrinho falou, né? Só queria adicionar algumas coisas, né? É impossível falar desse jogo também sem os erros da arbitragem mais uma vez, né? Fica até chato, porque toda rodada tem erro, né? Foi o pênalti para o Botafogo que foi marcado dentro de campo e o VAR parece que... Para mim, esse foi o melhor jogo da rodada, né? E em questão de entretenimento, os 2 times atacando, né? Para quem não era torcedor dos 2 times, né? Foi um jogo muito bom. E um jogo muito bom que, mais uma vez, a arbitragem quer aparecer mais que o jogo, né? E em 2 lances assim, tipo, completamente legais, o pênalti, tipo, indiscutível, e o juiz, ele dá o pênalti dentro de campo e o VAR chama ele para anular. E o gol do São Paulo, na minha opinião, também legal, né? Ele é anulado por causa do jogador que estava impedido, só que não participa da jogada, e o juiz também anulou, né? O VAR, no caso. Mais alguns detalhes também é que o São Paulo chegou ao 4º empate, né, desse brasileiro,
Isso nunca aconteceu nos pontos corridos, foi a primeira vez. E... Qualquer time. Quê? Com qualquer time. Qualquer time, primeira vez na história. Boa. E você falou do time São Paulo, que é um time bobo, né? E a gente tem que falar também que o time de São Paulo tá sem o Lucas e sem o Oscar também, né? Estão lesionados. Então, eles têm a agregar esse time também. Falando antes do... Pode falar. Perdão, continua. Não, continua. Só para finalizar, falando do Botafogo, eu espero que o Paiva, com esse jogo, ele consiga enxergar que o lugar do Savarino é no meio mesmo, como um 10. Porque o Savarino fez uma baita de uma partida, eu acho que foi o jogador que mais criou. Ele fez gol, deu assistência, teve outras oportunidades. E o lugar dele ali é pelo meio mesmo, flutuando de um lado para o outro, se movimentando bastante. Quando ele fica pela ponta, ele fica muito preso. Ele não consegue dar a mesma rotatividade na bola e tudo mais. E acaba perdendo a criação do Botafogo. Só um pequeno comentário antes do PC falar. Isso que o Matheus falou da arbitragem, enfim, eu não sei se a gente ia comentar um pouco mais depois, mas só pegando esse gancho, é impressionante como a arbitragem, né? O árbitro de campo, ele dá o pênalti, claro, ele está muito bem colocado. O pênalti é muito claro, na minha opinião, para o Botafogo. E quando ele vai para o VAR, a transcrição do VAR, o áudio do VAR, poxa vida, você vê o VAR tentando convencer o juiz de que não foi pênalti. E o juiz acaba não dando pênalti, que isso é um absurdo, porque quem manda é o juiz, né? O árbitro de campo é que manda, não o VAR. E no gol do São Paulo, eu concordo com o Matheus. O gol do São Paulo também foi legítimo, era para ter sido validado, mas aí ele tem que compensar. Esse é o problema. O juiz já está cabreiro pelo lance que ele não deu para o Botafogo, com o pênalti claro, e aí quando o São Paulo faz o gol, legal, o gol do São Paulo foi legal, mas aí o juiz já está cabreiro, já tem que descontar um erro que ele fez aqui, uma falha ali, ou seja, ele caga o jogo inteiro. É complicado. Esse jogo, se vocês me permitirem uma pausa, eu vou fazer aquele velho que tem aquelas lembranças, sabe, da infância. Esse São Paulo e Botafogo, eu me lembro da estreia do Seedorf, e eu estava em São Paulo num congresso, e aí, doido para ir no Morumbi, e aí uma colega minha é prima do Raí. E aí ela pede meus documentos, manda lá pro Raí a mensagem, eu nem acreditava que ela ia conseguir alguma coisa para mim. E ela conseguiu o camarote do Raí. Falou assim, você encontra no shopping tal, fala com a pessoa tal lá que você vai lá assistir o jogo. Aí eu fui até o shopping, já estava bem em cima da hora para pegar a condução que ia para o Morumbi, gordinho, né? Todo gordinho que nessa hora fala, tá dentro do shopping. Espera aí 5 minutos, que eu vou ali comprar o McDonald's e já volto. Aí a moça que estava com a lista, cara, a concierge estava com a lista assim, olhou para mim, tem comida lá, senhor. Cara, no que eu cheguei, aí tem as coisas do Raí, é um negócio muito legal, muito bonito. Porra, uma mesa inteira de comida, aquela tal de tubaína liberada, e eu assisti esse jogo, que eu acho que foi uma derrota do Botafogo, acho que o São Paulo, se eu não me engano, ganha por 1-0, que eu lembro muito, vocês falam que o Lucas está contundido, o Lucas estava vendido, acho que para o Paris Saint-Germain, mas ainda jogava no São Paulo. Foi um dos caras mais velozes que eu vi jogar até hoje. Então ele jovem, ele era um cara de um arranque muito forte, né, de muita velocidade, mesmo sendo um jogador de centro de campo. Então aquilo me impressionou muito, e a posição que eu estava no Morumbi eu fui para ver o Seedorf e acabei vendo um show do Lucas na época, quando ele estava ainda ali, indo para o auge dele. Maravilha. Pedrinho caiu aí, mas beleza. Só para ver. Não cai, não. Ah, tá. As apostas aqui. É porque eu não sou o meu irmão Rogério, né? Ah, tá. Todo mundo apostou no Botafogo, menos o Ozzy, que botou empate, foi o único que acertou. Maravilha. É isso aí. Vamos ao próximo jogo, que é Mirassol e Grêmio. O Mirassol, mais uma surpresa, né, também. Vai fazendo um bom começo, assim, igual o Ceará, a gente pode dizer assim, né? Vai conseguindo os pontos deles dentro de casa também.
como o Ceará. E mais um 4, meter um 4 no Grêmio, assim, é algo surpreendente, né? Esse jogo só viu o placar, não sei nem se teve expulsão, alguma coisa assim, mas eu fiquei muito surpreendido quando eu vi esse 4-1. Não teve expulsão. Eu não fiquei surpreso, não. Que logo depois o técnico foi demitido. Para mim, os jogadores fizeram corpo mole pro técnico sair. Sabe? Porque aquele último gol ali, os caras estavam andando. E o Mirassol tocando a bola na área, dentro da área, porra. Aquilo ali foi bem, bem ridículo. Né? Sei lá, vamos ver como vai ser o próximo jogo, né? Pra saber o que vai acontecer. Mas o Grêmio ele tem que abrir o olho igual o Atlético Mineiro. Porque o Grêmio, pelo que eu me recordo, o Grêmio não tem um elenco muito grande assim também, não, com mais opções. É um elenco bem enxuto, né? Mas eu quero falar uma coisa sobre esse jogo, que depois eu vi o jogo, é culpa do Jurassic Cast, tá? Que agora eu pego e vou ver depois o jogo do Mirassol. Culpa totalmente do Jurassic Cast, tá? Só para avisar. Rapaz, eu acho que a gente já tinha conversado nas outras rodadas sobre o Mirassol, que tá um time muito valente. É impressionante a valentia. Eles correm os 90 minutos, eles dão a vida. E, cara, esse jogo contra o Grêmio, embora tenha a surpresa do 4-1, pô, realmente é uma surpresa, mas foi super merecido. O Mirassol dominou o jogo inteiro. Primeiro tempo foi um domínio muito grande do Mirassol. O Grêmio não teve reação. E o 4-1, sinceramente, pelo que eu vi do jogo, o 4-1 foi um placar inapelável. Tudo certo. Se foi o Grêmio que fez corpo mole, eu não sei. Eu até não discordo do Miotti, o que ele falou, mas que o Mirassol vai dar a vida para não cair nesse campeonato, ele vai dar. Esse jogo que teve mais uma lei do ex também, né? Do Reinaldo. Mais uma, exatamente. Ele também fez 2 gols. É a lei que mais funciona no Brasil, né, Matheus? É a lei do ex. A lei que mais funciona é eu não escalar no Cartola, porque o Reinaldo eu cheguei a cogitar. Se eu não escalar, ela vai fazer 2, que na rodada anterior eu tinha botado ele. Beleza, vamos lá. Sport Bragantino. 1-0 Bragantino. Esse eu não vi nada. Também não vi nada. Eu vi. Esse é um jogo completamente maluco, gente, porque o Sport contra o Palmeiras jogou muito bem, foi roubado, inclusive merecia ter ganho do Palmeiras, e aí vai pegar o Bragantino, que o pessoal, no geral, tá falando o Bragantino tá fraco, não vai dar nada, e o Bragantino ganha de 1-0. Na boa, na casa do Sport, entendeu? Depois de ter vencido o Botafogo, o Bragantino, que na teoria, vamos falar na teoria, ele vai brigar para não cair também esse ano, porque o Bragantino, ao contrário dos últimos anos, o Bragantino se enfraqueceu bastante. Então ele teve uma vitória de 6 pontos esse ano, esse jogo contra o Sport. Uma vitória de 6 pontos, sabe? E o Sport, cara, eu já não sei mais o que pensar do Sport, porque contra o Palmeiras o Sport jogou bem, era para ter ganho, e esse jogo ele foi realmente claudicante, o Sport, e a vitória foi merecida do Bragantino, de 1-0. Beleza. Lembrando que o Bragantino já está em 5º e o Sport é o último colocado, né? Pois é. O Bragantino tem a questão de ser meio que uma holding mundial, né? Mas chama a atenção que a gente não vê esses times sendo campeões nem das ligas menores. Então, assim, eu já vi uma teoria de que é o seguinte, e diferente do que é a Fórmula 1, onde você teve uma equipe dominante que se chama Red Bull, né? Sim. Os times de futebol, eles tentam talvez ter o cuidado, porque ele quer que o torcedor do Corinthians beba o Red Bull, querem que o torcedor do Flamengo beba, então, assim, parece que existe uma coisa comercial que fala assim, vocês vão, mas vão até aqui. Eu não sei se realmente eles vão montar em algum momento algum time para ser campeão em algumas das competições que eles estão. Não sei mesmo. Porque em 2023 eles podiam ter sido campeão. Sim, quando o Botafogo caiu, eles estavam com chance. Eles eram que tinham mais chance de ser campeão.
Pois é. Se eles tivessem ganho os jogos, né? É verdade. Mas Tem imagina uma teoria. uma rejeição da marca por uma torcida gigante. Sim. Complicado. Não só aqui, Europa também. Você vê o Leipzig, você Sim. vê o... Você vai ali e fica ali umas quartas, oitavas e acabou. Tem uma teoria sobre o Red Bull Bragantino que é muito interessante. Rapidamente. É que eles entram com a faca nos dentes. Mas a faca nos dentes que eles entram é aquela faca Puma. Sabe aquele bolo Puma, daquela faca de plástico? Ah, sim. Uhum. É essa faca que eles entram nos dentes, entendeu? É isso. Tá certo. Ó, quem postou no Bragantino foi o Rodrigo. Eu e o Ozzy botamos empate e Pedrinho e o Matheus botaram o Sport. Ih. Vamos lá. Próximo jogo foi Corinthians e Fluminense, olha só. 2-0 Fluminense. Viu, Matheus? Sim. E Não, aí, na verdade, eu vi só os melhores momentos. Mas eu tava conversando com meu amigo, que ele é corintiano, né? Ele viu o jogo. Ele disse que o Corinthians até no jogo todo, assim, no geral, tocou a bola, tentou chegar, mas muita improdutividade, né? O Corinthians também que tá sem o seu meio de campo principal, né? Que é o Garro. Ele me disse que também que só volta ali por junho, julho. E o Garro é o poder de criação no Corinthians, né? Um baita jogador. E tá sem esse jogador. E o Fluminense, quando chegou, ele foi efetivo, né? Que foi um baita de um gol do René. Pegou de longe. E o detalhe é que o enjoado, René... hein? Ele tá enjoado. Então, falaram, eu não sei se vocês viram, né? Na Casa TV, assim que saiu o gol, aí o Casemiro fala: essa pílula não é pra enjoo, não. É um tadá na fila, essa pílula. Foi um tadá que ele pegou. Mas, pois é, né? Fez esse golaço e um gol de pênalti, né? O Fluminense, quando chegou, ele conseguiu aproveitar as chances. Eu vi até a torcida do Corinthians indignada com o goleiro, né? Que não é o Hugo, é o reserva, de ser braço curto, né? Também chamar gol. Mas acho que aquela bola ali em si era bem difícil, né? Agora vamos pensar numa coisa aqui, ó. Pensar uma coisa que é importante. Se o Fluminense tivesse pensado antes, e tivesse demitido o Mano e já trazido o Gaúcho, tava líder disparado com 12 pontos. Ele ganhou tudo. Ele ganhou os 3 jogos. Só perdeu pro primeiro. Você deu uma travadinha. Você falou em trocar de técnico? Seria trocar de técnico? Não, porque o Fluminense ele trocou de técnico só depois que começou o campeonato. Isso. Se tivesse trocado antes... Você deu uma travadinha. Que era o que eu estava pensando aqui. Você roubou o que eu estava falando. Porque, para mim, o Renato é o técnico que tem o impacto assim, inicial melhor de todos do Brasil. Pois é. E o manejo... Verdade. Porque eu fico pensando assim, e aí sendo flamenguista, os técnicos vêm de fora, você pega um Domenech, tá, que trabalhou com Guardiola. Cara, como é que um cara desse vai passar orientação pro Bruno Henrique? Pro cara que tá lá no Fortaleza agora, o Marinho. Não tem como, cara. E aí você pega um técnico, é o Renato, boleirão, certo? Bota os caras para cima, o time fica super vertical, né? Fica vulnerável, mas fica super vertical. E nesse impacto inicial vai empilhando 3 pontos. Então o Renato, quando chega nos times, geralmente ele tem um desempenho de percentual de aproveitamento alto. Tá? Então é o que você falou, se tivesse realmente trocado antes, esse efeito teria sido antes. O Renato ele consegue ter muito, né? Essa questão do vestiário, né? Todo mundo brinca com ele, né? Tipo, as entrevistas falando dele, que ele tem o vestiário, tipo, sempre na mão, né? E é como você disse, a questão do Domenech, né? Chegar assim no Brasil, que ele não conhece nada, e aí, pô, ele vai querer ir lá e botar o sistema dele de jogo, né? E simples. O Renato, ele vai pegar, assim, muito mais, tipo, tranquilo. Ele fala, faz assim como no meu DVD, vai botar o DVD dele para os jogadores e tudo mais. E vamos falar sério, para futebol brasileiro, isso tem um impacto e funciona. Sim. Né? Então, eu acho que tem seu valor. Eu acho que às vezes desvalorizam o Renato em algumas esferas, e eu acho que ele tem bons trabalhos, é um dos maiores vencedores de Libertadores,
de jogos em Libertadores, pelos times que passou. Então, acho que tem que ser respeitado o jeito dele fazer. Ele não é um teórico, mas ele consegue botar esse time para ser vencedor. E eu confesso, só para arrematar, eu mesmo já falei muito mal do Renato, mas é o que o PC falou. O Renato, ele sabe o que ele faz, ele é um boleirão, sabe, que tem o time na mão, e hoje em dia, gente, ter o time na mão é meio caminho andado, a verdade é essa. Maravilha. Na nossa aposta aqui, ninguém botou Fluminense, o Pedrinho botou empate, eu também botei empate, Matheus, Ozzy e Rodrigo botaram Corinthians. Quem poderia imaginar, né? Tá, beleza. Agora vamos falar sobre o poderoso Inter favorito ao título, que até agora só ganhou um jogo. O jogo da rodada. Né? Só ganhou um jogo o Inter até agora. Né? Já empatou 2 e perdeu outro. Que é isso agora. Né? Então o favorito ao título, né? Por enquanto só ganhou um. Quem viu? Eu vi. Posso falar? Vamos lá. Vai lá. Rapaz, o mais engraçado desse jogo foi que o Internacional, ele poupou de 3 a 4 jogadores, inclusive o Alan Patrick, o melhor meia do Brasil. Poupou de novo? Né? Então ele poupou de novo. Ele poupou, não, desculpa. Fala, Matheus. Não, eu perguntei se ele poupou de novo também. Não, ele poupou no jogo anterior contra o Fortaleza. Tá. Desculpa. Para jogar esse jogo contra o Palmeiras, entendeu? E, cara, eu acho que o time do Inter é um time muito bom. Acho que o time do Inter vai brigar lá em cima. Eu não tenho nem dúvida disso. Assim como no ano passado ele brigou lá em cima, entre os 4, 5, 6 primeiros. Vamos botar os 6 primeiros aí. Porém, cara, o time do Palmeiras, quando ele acerta, é um time muito bom. O Palmeiras tem um grande elenco. A verdade é essa. Sabe? O time titular do Palmeiras é um timaço. Tem muitos jogadores, sabe? E é um time muito cascudo, gente. Vamos ser sinceros. Tem 4, 5, 6 anos que o Palmeiras tá com o Abel. Talvez eu tenha até exagerado, enfim. Mas é um time muito cascudo. É um time que sabe o que quer, sabe o que faz. Para jogar fora de casa, me parece que eles são até melhores do que jogar dentro de casa. Porque o Palmeiras não é um time de propor muito jogo. É um time mais de abafa, de muita intensidade de jogo, mas quando ele não precisa propor o jogo, a sensação que eu tenho é que o jogo do Palmeiras é esse, sabe? Então, assim como eu tinha falado, como eu queria falar do Corinthians, que o Corinthians entrou na realidade, porque ele ganhou o campeonato estadual e achou que era favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, eu acho que acontece a mesma coisa com o Inter. O Inter pode querer brigar lá em cima, mas ele tem que dar muito a mais para conseguir brigar entre os 3, 4 primeiros. E o Palmeiras, cara, quer queira ou quer não, tem a legião da boa vontade, que adora o Palmeiras, que dá pênalti pro Palmeiras, você não tem dúvida. Mas que o Palmeiras tem um time cascudo, isso aí não tenho dúvida, e eu acho que esse jogo é um reflexo disso, sabe? 1-0 Palmeiras, com o Inter tentando e não conseguindo construir muita coisa, e enfim, é isso. Palmeiras é um time muito cascudo, sabe? E fora de casa eu acho que ele é melhor do que dentro de casa. Ele chega, se eu não me engano, em 2020 no Palmeiras, que é logo depois da Libertadores. Perfeito. 2019. Isso, perfeito, é isso mesmo. O time do Palmeiras não é aquela exuberância que fala assim, pô, vou ligar a TV para ver o Palmeiras jogar, que é maravilhoso. Às vezes é melhor ver um jogo do Bahia em termos de ver futebol, mas é um time pragmático, sabe ganhar jogo, né? E o Abel sabe montar o time conforme o adversário e ganhar no Allianz sempre nesses últimos 5 anos não é fácil. Não é fácil. Perfeito, é isso mesmo. Pela nossa aposta aqui, eu botei empate e todo mundo botou Inter. Beleza? Agora vamos à unanimidade, né? Que todo mundo botou Flamengo. Vamos deixar o flamenguista falar.
Eu só consegui ver o segundo tempo com esse jogo resolvido, que eu tive muita curiosidade de ver como é que foi o primeiro tempo. Esse primeiro tempo eu tava. Na hora que eu liguei, estava 2-0, assim, de rádio. Tá? Mas eu gostaria de ter visto essa intensidade toda contra o Central Córdoba, né? Então, eu acho que pós-derrota na Libertadores deve ter tido alguma chamada, o time jogou em outra rotação, e no futebol atual, quando você marca primeiro, o futebol já é um esporte de placares baixos. Então, quando você marca primeiro, um time como vem do Juventude para jogar no Maracanã com uma proposta de estar fechado e acertar um contra-ataque, e aí você tem que abrir o jogo e para um time que está bem montado e inspirado no dia como estava, com várias peças jogando bem, pelo que eu vi ali. O Arrascaeta faz um giro, dá um taco igual de sinuca, a bola entra. Né? O Pedro voltando de lesão, que eu acho que é a grande novidade desse jogo é ter um centroavante da qualidade dele, conseguindo voltar de uma lesão muito grave, uma lesão multiligamentar de joelho. Ele está fininho, ele era mais pesado antes da lesão, então assim, ele está muito preparado fisicamente. Então, essa é a grande novidade do jogo, é ter um centroavante da qualidade do Pedro e o que pode vir pela frente, né? Porque se a gente for também pegar o extracampo, eu acho que daqui a algumas rodadas o Flamengo não tem mais Bruno Henrique, por tudo que está saindo na mídia, por todas as evidências que se tem em relação às bets, mas aí é uma perda, mas é um ganho de um centroavante dessa qualidade e que já tem mais gols que o Gabriel Barbosa no Campeonato Brasileiro. Maravilha. Quer falar uma coisa? Eu achei esse Eu quero. Fala, Matheus, fala. Achei bem equilibrado. Uma hora o Flamengo batia e outra hora o Juventude apanhava. Mas é interessante que essa posse de bola de outros jogos foi semelhante, mas era uma posse de bola estéril. A maioria dos jogos do Flamengo, você pega ali 30 minutos do primeiro tempo, é 75, 80% de posse de bola. Mas 0-0 o jogo. Foi assim contra o Central Córdoba. Nesse Perfeito. que eu entendi, foi assim, uma posse de bola com alguns momentos de velocidade e de verticalidade. Né? E aí, como o Felipe Luiz falou, tem dia que a bola não entra, tem dia que a bola entra. E esse entrou. Olha, realmente, assim, não tenho o que dizer desse jogo, né? Eu vi o jogo, eu acompanhei os 22, 23 primeiros minutos e o Flamengo fez 3-0 em 22, 23 minutos, sabe? E é inegável, gente, vamos lá, sem clubismo aqui, numa boa, com muita tranquilidade. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Isso aí não tem dúvida. Isso aí não tem como duvidar. Quando o Arrascaeta joga, quando o Gerson joga, entendeu? Tem esse Plata, né? Sim, que, porra, é um jogador também muito bom. E agora, o Pedro voltando, que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil, não tem dúvida. Na minha seleção, os centroavantes da minha seleção era Pedro e Igor Jesus. Pedro titular e Igor Jesus reserva, não tem jeito. Entendeu? Então, a gente tem que entender que o Flamengo é um timaço, é o melhor elenco. Agora, isso não quer dizer que o Flamengo vai chegar e vai ganhar tudo, né? Porque, para mim, no último jogo da Libertadores, o Flamengo teve uma soberba, teve uma displicência, entendeu? Por isso que teve problemas. Mas quando o Flamengo está engajado e vai para cima mesmo, é muito difícil parar o Flamengo, gente. Isso aí, olha... Uma goleada como essa, ela tem um efeito como se fosse assim, o Leganés enfrentando o Real Madrid. O time sabe, então assim, pode ser que parte da tabela a partir de agora, Mirassol, Red Bull, ao entrar no Maracanã para jogar contra o Flamengo, já entra meio perfeito. O perigo dessa goleada para os concorrentes ao título é esse. E o perigo para o Flamengo? O perigo do Flamengo é voltar a pensar que pode ganhar o jogo a qualquer momento. Perfeito, perfeito. Perder pontos num campeonato de pontos corridos que você, num empate em casa, numa derrota em casa daquele contra-ataque, você perde o campeonato. Eu concordo perfeitamente, mas assim, o que me parece definitivo é que o Flamengo, esse ano, o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro, gente.
O Arrascaeta falou isso, e na verdade eu acho que o Arrascaeta deu com a língua nos dentes, que ele não devia ter falado no jogo contra a da Libertadores. Esse ano o Flamengo vai priorizar mesmo o Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando que vai ser campeão nem nada, mas o Flamengo priorizando o Campeonato Brasileiro é um competidor muito forte, muito complicado, entendeu? Isso aí, sem clubismo, não tenho o que dizer. O Flamengo realmente é um time muito bom, muito complicado. Agora, teve um ponto na entrevista do Felipe Luiz, eu não sei se vocês perceberam, que a primeira pergunta foi sobre a questão do Bruno Henrique e das bets. E ele manifestou uma posição pessoal muito contrária às bets. E com atrás dele, Flabet e Pixbet no microfone. Falei, olha, perfeito. Tem coragem para mandar uma dessa na entrevista coletiva, viu? Só para arrematar, o Felipe Luiz, ele é um cara que eu respeito muito. Ele é um cara que foge desse consenso geral, né? Ele realmente tem moral e bota a opinião dele, sem querer entrar nessas nuances, mas o pessoal falando do tapetinho do campo sintético. Do Botafogo, do Palmeiras, o sintético, né? Ele teve uma opinião muito corajosa, porque tá tendo um lobby. Eu não tô falando que é ruim, que é bom, que é mal, que é bonito, mas tá tendo um lobby muito grande para se acabar com o tapetinho, com gramado sintético, e ele deu uma colocação completamente diferente. Ele falou, enquanto nós não tivermos 100% de campos bons, campos regulares, campos padronizados, a gente não pode reclamar desse tipo de gramado, que eu achei muito ponderado e muito inteligente da parte dele, e você vê nitidamente, né, numa declaração dessa, não é qualquer um que dá, porque a Bet, hoje, além de todos os clubes brasileiros, ela patrocina o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é Brasileirão betano, né? Então, a gente tem que respeitar o Felipe Luiz. A gente indo para trabalho científico, eu não vi, juro para vocês, eu não vi aumento de lesão por diferença de gramado, tá? Então, realmente, eu acho que foi aí meio que um mimimi dos jogadores, porque estatisticamente eu não encontrei essa diferença que foi falada. Pois é. A gente pode até depois, Miotti, ver se o Mirro tem alguma opinião, ele que é cirurgião de joelho, né, colega nosso, amigo nosso, porque realmente eu não encontro. E assim, a tecnologia desses gramados, em termos de absorção de impacto, de rolar a bola, ela é muito grande, cara. Então, assim, eu também tenho uma opinião diferente. Eu acho que, por mais que fala que o nosso clima e tal, não dá para manter gramado natural em boa qualidade na maioria dos estádios. O próprio Atlético também já está trocando. Então, assim, tem um motivo, né? E, enfim, é só você pegar historicamente Palmeiras e Atlético Paranaense. Você não vê cara pendurado por lesão o tempo todo. O departamento médico desses times não é lotado. O São Paulo foi muito mais que o Morumbi no ano passado. Então, eu acho que a gente tem que ter dado científico aí para pautar esse tipo de discussão. Perfeito, perfeito. O que eu ia falar, né, é que desses dados, vou parar para ver nessa rodada, teve 2 lesões também, né? Uma foi no... Eu não tô dizendo que é por causa do gramado ou não, né, também. Mas uma foi a do Caleri, né? Que ele teve uma lesão no joelho, vai ter que operar. E outra foi a do Neymar. Mas aí você pega também um jogador que já tem esse histórico de lesão, tu vai parar para analisar também. Eu acho que, tipo, o gramado também não vai fazer tanta diferença, né? Não. Como é o Neymar. Ainda mais falando de Neymar, que para mim já é um ex-atleta, né? Só para não deixar passar isso que o Fábio está falando, que ele tem razão. Eu também vi muitos dados estatísticos, científicos, de que o gramado sintético não lesiona mais do que o gramado natural. Isso não é verdade. Inclusive, quando os jogadores fizeram a manifestação, os times se manifestaram também e falaram que, não, cientificamente falando, nas estatísticas, não tem mais contusão no gramado sintético. E aí os jogadores vieram e falaram, não, o problema não é as contusões, o problema
é que porque é um outro esporte, vira um outro jogo, vira um outro esporte. Ok, tudo certo. Mas hoje, eu que estou em trânsito, não vou falar onde eu estou, tá, gente? Mas eu estou em trânsito. Não estou na minha casa no Rio de Janeiro, estou em trânsito. Estava ouvindo a rádio e o São Paulo alegou que a contusão do Caleri, de joelho, rompeu o ligamento, o São Paulo alegou que foi agravada a lesão por conta que estava no gramado sintético. É só para pontuar isso aqui. Eu não concordo, mas eu estou pontuando um fato jornalístico. Ano passado, o Júnior Santos quebrou a perna no sintético. Né? Não, é só pontuação de fatos. Né? Mas beleza. Embora, foram as duas únicas lesões que teve no gramado sintético do Botafogo. Todos os jogadores do Botafogo que tiveram contusões, fora o Júnior Santos, se contundiram em gramados de grama natural, mas gramados horríveis, com buracos, Mineirão, entre outros, né? Mas é só para pontuar, para deixar bem claro isso. Beleza. Próximo jogo, Santos e Atlético Mineiro. Santos 2-0. Quem sabe desse jogo é o Matheus. Claro. Não parei para ver o jogo não, mas só algumas coisas, né? Aquilo que eu falei antes, né? Que a gente disse aqui, o Atlético Mineiro, né? Tá patético mineiro, na verdade, né? Desde o ano passado, tipo, não viu o Atlético Mineiro reforçando tanto. Trouxe, na verdade, o quê? O Rony e o Júnior Santos. O Rony já fez até seus golzinhos, mas perdendo muito gol também. E o Júnior Santos até agora não conseguiu engrenar, né? Tá machucado, né? Se não me engano, o Júnior Santos. Não sei. A não ser um jogo contra o São Paulo ele jogou, né? É o que falaram, que ele não vai jogar contra o Botafogo no domingo porque ele tá machucado. Não sei. Aí eu não sei. Não sei. Mas o Santos foi bem dominante, né? Começou logo cedo, assim, acho que ele por volta dos 20, fez o primeiro. E, se eu não me engano, o segundo foi no segundo tempo mesmo. E parecia até que o Santos ia sentir, né, a lesão do Neymar, que ele se lesionou mais uma vez. Né? Coincidência, né? Feriado aí, chegando aí, ele se lesionou. Segunda-feira ele vai estar lá na Kings League. Mas, enfim, é isso. O Santos conseguiu sua primeira vitória, né? Conseguiu dar uma resposta depois da demissão do Caixinha também. Mas vamos ver, né? Não tô botando tanta fé nesse Santos também, não. Esse jogo eu não assisti, mas assisti já algumas partidas do Santos esse ano. É um time que eu acho que tem potencial, a gente tem que lembrar que vem de Série B, e eu acho que vai oscilar bastante. E aí, em alguns momentos, vai ser a força da camisa e da Vila Belmiro ganhando algumas partidas. Mas é um time que tem que ficar cuidado se começar a ficar mais para a parte de baixo da tabela. O que eu comentei sobre os times que voltam da segunda divisão, que tem que ter a prioridade de se permanecer na primeira divisão, e o Santos é um desses, na minha opinião, porque essa fantasia do Neymar hipotético que vai resolver e vai ser campeão, isso aí não existe, gente. Desculpa, o Neymar infelizmente se machucou de novo, né? A gente vê aí a tristeza do Neymar, que é um ex-jogador em atividade, essa é a verdade, mas essas vitórias dentro de casa, para esses times que vão brigar, enfim, no final da tabela, do final para o meio, são fundamentais, né? Então o Santos conseguiu uma boa vitória e mais 3 pontos que foram fundamentais para eles. Mas é a primeira vitória do Santos, né? Oi? A primeira vitória do Santos. A minha memória de seleção brasileira, assim, de Copa América, que ganhou com aquela que Cebolinha vai bem, o Neymar não estava, né? Não, então, assim, quando você tem um time que tem essa Neymar dependência e ele sai, parece que coletivamente o time se encontra. E eu acho que isso pode acontecer com o Santos também. E acho que a nível de Santos tem um problema. Você tem um cara que tem um big salário, um cara ali, né, ele não está no Al Hilal em que todo mundo ganha bem, não está no Paris Saint-Germain, onde, né, você tem ali ele, o Hakimi. Então você tem o cara ali que tem
um salário de 5 pau, 20 pau, e pô, eu falei, por que eu vou correr para esse cara aqui? Então eu acho que numa montagem de elenco você tem que ter esse tipo de pensamento, entendeu? Pode ser, ao invés de agregador, desagregador no campeonato, que não dá para você depender de um cara só. Então, não sei se de repente para o Santos a melhor coisa é ele ficar lesionado na Kings League vendendo camisa para o Santos. Perfeito, perfeito. Cruzeiro 1-0 aqui no finalzinho do primeiro tempo. Zero? Lucas Romero. Cruzeiro 1-0, é. Foi engraçado ontem que eu saí para comer com uns amigos, né? Aí uma amiga minha, ela pegou e falou assim, a gente falando do Santos, da rodada, ela falou, eu acho que o Neymar vai se machucar até meio do ano de novo. Aí eu cheguei em casa assim, eu abri o Instagram, aí tava o Neymar chorando. Eu falei, caralho, aí ó, eu não imaginava que ia ser tão rápido. Vitória 2, Fortaleza 1. É mais um jogo. É mais um jogo daqueles que eu venho falando, né? O Fortaleza, na verdade, enfim. O Fortaleza, apesar de ser muito forte em casa, fora de casa, me parece que o Fortaleza fica titubeante, né? E o Vitória, apesar de não ter o time lá, essas coisas e tal, mas é o que eu falei do pessoal que vai brigar na parte de baixo da tabela. Em casa, você tem que ganhar seus jogos. Quem ganhar seus jogos em casa, você pode perder todos os jogos fora, mas os times de baixo da tabela que ganharem seus jogos em casa, eles vão conseguir se manter na primeira divisão. E o Vitória mostrou força, porque o Fortaleza é um time forte, é um time que vai brigar entre os 8 primeiros, sem dúvida, e o Vitória ganhou em casa e mostrou força em casa, viu? Eu tava vendo algo do Fortaleza. Na verdade, foi quando ele perdeu a primeira partida na Libertadores, né? Postaram lá a idade média dos jogadores do Fortaleza. Eu não sabia, eu achava que tinha até uma idade menor, mas né, a média de idade era menor. Só que é de 32 para cima, né? Então não é um time também que eu acho que lá pro fim do campeonato vai estar inteiro, né? Davi Luiz, Pikachu, Marinho e por aí vai. Tem mais gente nessa lista aí. Mas assim, o Vojvoda consegue tirar a leite de pedra, ele consegue fazer esse Fortaleza ser forte, mas engraçado que ele tem feito começos de campeonato ruins. Né? É comum você ter o Fortaleza mal na primeira fase do campeonato e brigando por Libertadores na segunda metade do campeonato. Então, é verdade. Eu não sei o que passa na cabeça do Vôlei, não sei se o clima lá nessa época, né? As micareias lá em Fortaleza, né, não sei o que é. É verdade, é verdade. Maravilha. Vamos então para os palpites da próxima rodada? Mas só voltando ao Fortaleza. Não joga bem em casa, exceto quando é no Maracanã e eu estou presente para ver o Fortaleza meter 3 no Flamengo, igual foi ano passado. Esse jogo no Maracanã. Que ódio. É isso aí. Vamos lá. Vamos fazer a nossa aposta aqui. Então, começando com o Pedrinho. Corinthians e Sport. Corinthians. Matheus. Corinthians. Esse jogo é na São Paulo. Na Arena Corinthians. O primeiro que eu falar sempre vai ser o dono Corinthians. Corinthians também? Então, eu vou botar empate. Vasco e Flamengo, jogo da Amazon dessa rodada. Flamengo, né? Fábio. Claro, empate, né? Eu acho que vai. O próximo jogo é LDU, não é? Eu acho que o próximo jogo é LDU. Eu acho que o Flamengo não vem full para esse jogo, não. Eu acho que é um jogo para. Deixa eu fazer um comentário. Esse cara aí não é flamenguista, não. Ele tá muito humilde pro meu gosto, rapaz. Que coisa é essa, velho? Que humildade é essa, rapaz? Não, mais contra o Vasco. Os caras acertam petardo no meio da rua, a bola entra. Vai ser gol de empate do Verrete de cabeça aos 58. Ó, sacanagem.
Eu botei o Vasco que vai ganhar, viu? É. Vamos lá. Grêmio e Inter. Só tem clássico essa semana. Clássico. Internacional. Vou de Inter também. Esse jogo eu vou de empate por não ser no estádio do Inter. É na arena do Grêmio, é verdade. Eu acho que lá é cidade de torcida única, se eu não me engano. Lá também igual São Paulo? Eu acho que é. É. Por falar em torcida única, só parando um pouquinho. Tô Aí, sem empate, assim, né, Fábio? de novo, sendo humilde, acho que o Vasco deveria ter o direito de mandar esse jogo em São Januário, mesmo que fosse uma legislação de torcida única e fizesse o contrário no Maracanã. Eu acho que isso aí, você tirar essa vantagem do gramado que você está acostumado, é sacanagem, mas tudo bem. Concordo também. É. Vamos lá. Eu botei Grêmio, tá? Juventude e Mirassol. Esse é empate, hein? Jogo um cara de empate. Matheus. Eu vou com o Mirassol. Eu também, por causa da ressaca da derrota. Eu vou botar empate. São Paulo e Santos. Sansão. Vitória de São Paulo. Matheus. Empate. Eu acho que São Paulo Fábio. ganha esse jogo. São Paulo. Então, eu vou botar Santos dessa vez. Vou de empate porque o São Paulo só empata, né? Empatar Tem todos isso os... também, né? É, né? São Paulo, rei dos empates. Bateu o recorde de empate esse ano. Atlético Mineiro e Botafogo. Pedrinho. Empate. Matheus. Eu vou de Botafogo, eu espero, né? Não tô tão confiante, mas... Fábio. O Atlético Mineiro não pode perder mais jogo, né? Ele vai jogar com muita intensidade. Eu acho que o Atlético ganha esse jogo. É claro que eu vou botar o Botafogo, né? Se eu botar outro, né? Fluminense e Vitória. Maracanã. Flusão. Vai ser baile do Renate, mais um. Empate esse jogo. Empate. O Flamengo e Vasco é no sábado, né? O gramado vai estar estourado pro Fluminense. É isso mesmo. Então, empate, Fábio, né? Beleza. Fortaleza e Palmeiras. Esse jogo eu acho que dá Palmeiras. Matheus. Eu vou de Fortaleza. Eu também vou. O Voivoda sabe jogar contra o Abel. Também vou Fortaleza. Bragantino e Cruzeiro. Empate. Vai dar Bragantino. Fábio. Eu acho que esse jogo dá empate, viu? Eu vou botar no Cruzeiro. E Bahia e Ceará. Bahia tá sendo sempre jogo agora, né? Joguinho difícil, hein, esse aí? Mas eu acho que dá Bahia. Eu acho que o Bahia ganhou esse jogo na Copa do Nordeste, mas eu acho que o Bahia também tem rodada por Libertadores. E eu acho que o Ceará ganha esse jogo. Viu? Tem isso, né? Tem O jogo do Bahia vai ser segunda-feira. Que estranho. Exatamente. Deve jogar na quinta, pela Libertadores. A rodada seguinte Isso, Tem esse... Na terça. Cadê? Eu posso mudar o palpite do Botafogo também? Depois? Pode. Muda aí. Eu vou de empate, viu? Porque o Botafogo vai pegar o Estudiantes também, né? Na Libertadores, eu tinha esquecido disso. Então não sei como é que vai para esse jogo. E esse Bahia e Fortaleza, eu vou de empate também. Fábio, não escutou o seu? Não, eu acho que eu vou de Fortaleza nesse jogo. Acho Bahia e Ceará. Bahia e Ceará. Eu vou de Ceará nesse jogo. O Pedro Raul tá metendo muito gol e o Ceará só tem essa competição. E eu vou botar empate. Então, beleza. Nossas apostas aí para a próxima semana. E segunda-feira o jogo às 8. Então dá pra gente fazer a livezinha aqui umas 9h30. Vai estar acabando. Beleza. Então é isso.
Aí, próxima semana já tem Libertadores, né? Então a gente vai meio que falar na quinta-feira também, né? Então, final de semana é Brasileirão e no meio de semana é Libertadores, é isso? Libertadores, isso. Tá, beleza. Tá bom? Então é isso. Fábio, valeu demais aí pela presença. Espero você mais vezes aqui. Obrigado, gente. Estarei sempre que puder. Maravilha. E é isso. Então, valeu para quem... O pessoal não comentou hoje, o pessoal deve estar preguiça aí, mas o pessoal que acompanhou a live aí. E se você não estiver acompanhando a live depois, tá? Valeu por estar vendo o vídeo, beleza? Então é isso aí, gente. Valeu demais. Valeu. E até a próxima rodada, hein?